quintas-feiras a gente mata o livro. Então, a semana que vem a gente fala sobre a parte 3, que é o pai, e aí seria o capítulo 7 e o capítulo 8. E depois mais uma aula para a gente falar sobre a parte 4, que é o filho mais velho, seria o capítulo 9 e o capítulo 10. Então, acho que em duas terças-feiras a gente mata o livro, tá? Então, semana que vem, capítulo 7 e 8. Na outra semana, capítulos 9 e 10. Depois tem um epílogo, que é o capítulo 11, e o apêndice, que eu acho que a gente pode fazer junto com o final. É só uma conversa geral. Mas muito bacana. Muito bem. A gente está... O livro é dividido... Ele aborda a parábola sobre três aspectos, né? Principalmente, assim. Um aspecto é o aspecto do filho pródigo, o aspecto do pai e o aspecto do irmão mais velho. O capítulo 6, que é o que a gente está hoje, ele fecha a questão do filho. Aí a semana que vem o pai, na outra semana o filho mais velho. Fecha o filho pródigo. Pois bem, vamos conversar. Acho que hoje vai dar uma conversa interessante aqui para nós, tá? Eu preparei uns slides só para guiar a nossa conversa. Então eu vou apresentar o slide aqui para vocês e aí a gente vai conversando, tá? Eu só preciso isso. Voltar aqui, deixa eu apresentar aqui para vocês. Aqui. Esse aqui, compartilhar. Tá na tela para vocês, né? Eu não estou mais vendo agora, eu só vejo... Apareceu. Eu só vejo que eu estou apresentando. Então, tá bom. Então, que Deus nos abençoe e vamos aqui para a nossa jornada. Se você quiser manter o seu livro aberto no capítulo 6, acho que seria interessante. A gente vai conversando e você pode ir olhando o capítulo e olhando o livro nas tuas mãos. Tá bom? Eu começo aqui o capítulo 6, ele tem o nome de O Retorno. E nesse capítulo, o autor chama a nossa atenção para o fato de que escribas e fariseus eram muito céticos com relação à possibilidade de arrependimento em alguém, no outro. O arrependimento era um negócio meio fora do radar, tá? E eles também, por outro lado, se um lado eles não acreditavam muito no arrependimento, do outro lado desse espectro, você tem fariseus e escribas com um conceito de justiça extremamente legalista. Então, para eles, era o cumprimento cego da lei em todos os seus aspectos, e sem aquilo não haveria justiça. Dentro dessa perspectiva dos fariseus e escribas da lei, era como se só houvesse preto e branco, sabe? Assim, só tem preto e branco. Não tem um cinza no meio. Ou tá errado ou tá certo. Então, não tem uma possibilidade para fraqueza, para o tropeço, para o erro, para o engano. Não, ou é ou não é, e assim vai. De uma maneira legalista, quase brutal, assim, né? E isso a gente vê logo na primeira página aqui do capítulo 6. Uma outra coisa que o autor chama a nossa atenção, ele vai citar Lucas capítulo 18, versículo 9, é um texto para frente do que a gente está lendo, a gente está no capítulo 15, mas o texto fala assim, propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos
e desprezavam os outros. Então, quando Jesus fala com os publicanos, com os fariseus e com os escribas, é uma casta, é um grupo de gente que se considerava superior aos outros. Se consideravam muito justos, muito retos, muito santos, muito especiais, e desprezavam qualquer outro tipo de pessoa. Os fariseus, eles acreditavam que na iminência da chegada do Messias, seriam eles considerados o remanescente de Israel, os mais puros, os mais santos, né, os mais perfeitos. Essa era a mente deles, fariseus, escribas. E o que acontecia é que Jesus vai contando a parábola. O filho pegou o seu dinheiro, não considerou o pai, é como se o filho quisesse ver o pai morto. O filho pega toda a sua parte da herança, vai embora, gasta todo o seu dinheiro, gasta toda a herança que ele pega, traz vergonha para o pai, carrega a sua família de um mal, né? Torra tudo. E enquanto Jesus vai contando a parábola, e os discípulos vão escutando, e os fariseus e escribas estão escutando também, e as pessoas ali ao redor escutando, na mente dos ouvintes, lá naquela época, ouvindo a parábola, eles estão pensando assim: esse filho merece tudo de mal na vida. Isso é o que estava na cabeça deles. Assim, olho por olho, dente por dente. Esse filho merece todo o mal. Como assim fazer um papelão desse com o pai? Então, os discípulos estão ouvindo e eles estão tirando essas conclusões dentro do entendimento que eles têm lá. Arrependimento do menino, perdão do pai para o filho, isso era uma coisa impensável, enquanto Jesus está contando a parábola. O problema é que o menino se arrepende. O menino está lá, né? Acabou o dinheiro, tá comendo comida de porco, tá numa situação terrível, e ele fala assim: meus funcionários do meu pai vivem melhor do que isso aqui que eu tenho. É melhor eu voltar para minha casa e ser um servo do meu pai, um funcionário, até porque ele não vai me aceitar, mas eu vou voltar. É melhor do que eu ficar aqui. Quando Jesus dá essa guinada na parábola e mostra o cara se arrependendo, isso dá um bug na parábola. Como assim? Ele não podia ter se arrependido. Não era para acontecer isso. É o que diz lá em Lucas 15. Até coloquei os dois versículos aqui. Né? Caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e pequei diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. O que Jesus está colocando aqui na parábola é essa caída em si. Ele cai em si e fala: meu, o que eu fiz, né? Eu vou voltar para o meu pai e falar: pai, pequei, errei, a culpa é minha, eu pequei contra os céus, pequei contra o Senhor, não há mais dignidade em mim para ser chamado de filho, mas eu voltei. O senhor pode me dar um emprego aqui como um dos teus trabalhadores? O arrependimento tá nítido na narrativa de Jesus Cristo, e os caras não querem, eles não queriam que o cara se arrependesse, né? E aqui a gente está diante de uma sinuca de bico. O arrependimento pode produzir graça na forma de perdão, ou o arrependimento pode produzir uma graça futura, um perdão futuro, mas com uma punição. Afinal de contas, o jovem feriu a honra da família, do pai. Foi vergonhoso o que ele fez. Então veja que na cabeça dos caras lá, bom, o arrependimento era uma coisa impensável, mas ele se arrepende. Já que ele se arrependeu, qual é a ideia? Bom, ele vai ter que voltar e pagar pelo que ele fez. Ele vai ter que voltar e pagar pelo que ele fez.
Ele vai ter que trabalhar como servo mesmo, sei lá, 1 ano, 2 anos, até a gente perceber se ele está realmente arrependido ou não. Você já deve ter visto isso no mundo evangélico, quando algum pecado é constatado. Geralmente a gente do louvor, que é o pessoal que mais aparece, né? Aí a pessoa fica de banco. A pessoa fica de banco por quê? Porque ela tem que pagar pelo que ela fez, ela tem que sentir a dor do que ela errou aí. E também a gente tem que saber, nesse período de banco, de afastamento, a gente tem que saber se a pessoa está realmente arrependida do que ela fez, né? Antes da gente sair perdoando e recolocando a pessoa nas suas funções e etc. e tal. Olha que interessante a mentalidade que os fariseus e os escribas tinham, e que provavelmente estava na cabeça das pessoas ali escutando, não são assim tão absurdas nos nossos dias, porque nós evangélicos pensamos assim. Vai, tem que ter uma punição, tem que ter um banco, ele tem que sofrer um pouco por conta do que ele fez. Então a gente está nesse momento em que, bom, não era para o cara ter se arrependido, primeiro ponto. Se ele se arrependeu, então ele deve ser punido. Vou contar um caso aqui para vocês. Há muitos anos atrás eu era bispo, e como bispo eu tinha o papel de apacentar os pastores. Esse era o papel do bispo, né? O bispo é o pastor dos pastores. Então, meu papel era apacentar, cuidar dos pastores. No fim, o bispo acabou virando um CEO, um, um gerente acima dos pastores, e era nosso papel cuidar não só dos pastores, mas cuidar da estrutura das igrejas e fazer com que elas alcançassem suas metas, fossem rentáveis e um monte de coisa. Pois bem, aí o que aconteceu é que um pastor acabou escorregando lá e ele acabou tendo envolvimento com a moça da igreja. Aí, bom, vou ter que confrontar o pastor, né? Ter que falar com o pastor. Aí vou conversar com o pastor. Pastor, está acontecendo alguma coisa? Não, está tudo bem. Algum problema no casamento, alguma coisa que você tenha que me falar, que você queira colocar para fora, alguma situação que tenha acontecido na igreja? Não, não, está tudo bem, não tem problema nenhum, está tudo em ordem, está tudo certo. Aí eu falei assim, eu conversei com a fulana, ela já falou tudo. Quando eu falei que eu conversei com a fulana e ela já tinha falado tudo, aí caiu o balde de água fria, né? Aí o pastor contou e falou que estava arrependido. Ponto. Paro aqui a minha narrativa a respeito do caso. Na minha cabeça, naquele momento, o que eu pensei? O cara não está arrependido, porque ele não quis falar comigo, ele não quis contar, ele teve a oportunidade. Ele só confessou depois que eu falei que eu já sabia. Aí ele, é verdade, eu caí, eu errei. Isso não é arrependimento, foi o que eu pensei naquela época. E compartilhando com as pessoas ao meu redor naquele momento, esse também era o pensamento de todo mundo. Porque, no fundo, dentro de uma estrutura religiosa, você tem uma certa raiva quando alguém faz uma bobagem muito grande. Junto com um sentimento assim, putz, que bobagem o cara fez, né, meu? Mas junto com isso vem uma raiva, assim, né? Sei lá, é coisa de religioso. Não é só o zelo, há um ódio no coração, sabe? Por quem não é igual a mim. Porque o religioso é o cara que se acha mais santo do que todo mundo, mais perfeito. Então é mais ou menos isso que está acontecendo com a parábola. Mais ou menos isso que está acontecendo com a parábola. É um arrependimento ou é um remorso? É arrependimento mesmo ou não? E depois de muito tempo dessa história ter passado, eu fiquei refletindo nela ainda.
E uma coisa que me chama a atenção é a narrativa de Davi, quando Davi peca com Betseba. Ele era casado, tinha várias esposas, mas ele vai e se deita com Betseba, que era casada. Depois disso, ela engravida. Para corrigir isso, ele dá uma ordem para que deixem o marido morrer na guerra, e aí ela ficando viúva, ele poder casar com ela. Então tinha não só a questão dele ter se deitado com ela, mas depois ele ter planejado a morte do marido para poder ficar com a viúva. Aí o profeta Natan vai conversar com ele. Natan era um dos seus profetas no reino, e o Natan vai lá conversar com ele. Quando o Natan conversa com o rei e conta uma história, um cara tinha muitas ovelhas e o vizinho dele só tinha uma. A ovelha era tão querida que ela dormia na cama com a família. Mas aí o vizinho rico, quando recebeu uma visita, ao invés de pegar um novilho dele, de tantos que ele tinha, pegou o novilho do vizinho, matou e assou para suas visitas. O rei ficou doido, né? Cara, tem que matar esse cara, onde já se viu, como é que faz uma coisa dessa? Quem é esse cara? Aí o profeta diz, é você. Aí o Davi cai em si. E eu fiquei analisando a questão daquele pastor no passado e de Davi quando foi confrontado. E naquela época, com o pastor, o meu coração ficou cheio de revolta, assim, de raiva, sabe? E desse sentimento de que não há arrependimento. Mas depois que eu vi o Davi, não que eu não conhecesse a história, mas eu fui digerindo a passagem a respeito do pecado de Davi. E eu falei assim, quem sou eu para entrar dentro do coração da pessoa e dizer se ela está arrependida ou não? E no livro, quando eu passei por essa parte aqui, me lembrei dessa história. Por isso compartilhei com vocês. O autor do livro, na página 115, ele vai dizer assim: longe de uma mera mudança de ideia ou de um exercício intelectual, o arrependimento genuíno sempre se demonstra no enfraquecimento da obstinação do pecador. Então, o autor, o MacArthur, vai dizer para a gente que a gente percebe o arrependimento quando a obstinação pelo pecado diminui no coração do pecador. Não é só ele mudou de ideia, ou ele é um exercício do pensamento, é alguma coisa mais profunda, mais arraigada lá dentro do ser humano, em que ele olha para aquele pecado que ele cometia e estava tão obstinado em cometer aquele pecado, e isso agora fica enfraquecido. Ele já não quer tanto assim, ele já tá virando, sabe? Virando o carro, virando a vida. E isso é interessante. E o MacArthur também vai dizer sobre arrependimento e remorso, e ele vai citar o salmista, é o fato da convicção de que eu pequei contra Deus. Que antes de mais nada, o meu pecado é um pecado contra Deus. E foi isso que o jovem disse, né? Pequei contra os céus e pequei contra ti, meu Pai. A ideia de que o nosso pecado, acima de tudo, ele é um pecado que afronta a Deus. E isso vai nos conduzir por um caminho de arrependimento e de transformação, de mudança de vida. Então, acontece, apesar de toda a raiva dos religiosos, o cara se arrependeu. E aqui eu estava meditando nisso essa tarde, e é assim, a gente ouve pregação às vezes, e a gente vê pecador se arrependendo, e eu fico extremamente emocionado e choro daquele pecador, ouço o testemunho, né? Eu era isso, eu era aquilo, me arrependi, todo mundo chora. E a gente fica emocionado, fala, puxa, que bacana, ele merece o perdão. Mas quando é uma pessoa próxima de mim, ou que fez algum mal contra mim, já não produz a mesma emoção, nem o mesmo sentimento. Produz uma raiva, né?
Eu não quero que a pessoa seja perdoada, eu quero que ela pague pelo pecado que ela fez e cometeu. Então, interessante, porque todos esses sentimentos, eles estão ali, passando pela cabeça dos ouvintes, enquanto Jesus está contando a parábola, antes de terminá-la. A doutrina dos fariseus era baseada em trabalhar muito, ser muito obediente à lei, muito rígido, muito rigoroso, para poder merecer as boas graças de Deus. E, na verdade, isso é o que ensina, essencialmente, eu tirei isso aqui do livro, isso é o que ensina essencialmente toda religião criada pelo homem no mundo. Toda religião tem essa mesma pegada. Eu tenho que fazer aquilo que é necessário para poder mover a divindade a meu favor, seja com suas bênçãos ou com o seu perdão. Então, eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que fazer por merecer a bênção de Deus, o perdão de Deus, a misericórdia de Deus. Então, aquele pensamento que estava na cabeça de fariseus e de escribas não é muito diferente do pensamento que está na cabeça de todo religioso, de qualquer religião, até mesmo o cristianismo, e acho que principalmente ao redor do planeta, né? Eu preciso fazer por merecer as dádivas do meu Deus. E aí transcrevi essa parte de baixo aqui do livro também, ó. Dos mais devotos fariseus aos mais desesperados pecadores que estavam ali ao redor de Jesus, né? Praticamente todos os ouvintes de Jesus compartilhariam desse pressuposto. Se o pródigo tivesse a mais vaga chance de redenção, essa se encontrava em uma vida de trabalho duro para expiar os seus erros, para ter perdão do seu pecado. Ou seja, esse filho pródigo tem que fazer por merecer o perdão de Deus. Tem que fazer isso. Essa é a cabeça de fariseus e da maioria do povo lá em volta de Jesus. Então, cria um anticlímax assim na a parábola. Enquanto Jesus está contando, o pessoal está ficando bravo, né? Pô, só faltava agora o pai perdoar. E a parábola, ela estava realmente prestes a explodir toda a cosmovisão. A gente lê o livro da cosmovisão, toda a cosmovisão daqueles ouvintes que estavam ali ao redor de Jesus Cristo. Porque a parábola dá uma guinada gigantesca e o pai se propõe ao perdão. Então, naquele momento, Jesus, ao falar com aquele povo, o que Jesus está fazendo é promovendo uma revolução na cabeça deles. Jesus está fazendo com que todas as ideias que eles têm de lei, de Deus, de perdão, de graça, tudo aquilo vai cair por terra e eles vão ter que construir uma nova ideia na cabeça deles, um novo jeito de ver Deus. Eles vão ter que construir um novo pensamento na mente deles, porque o que Jesus está fazendo está desestruturando a religião que eles tinham arraigada dentro deles. Pense nisso, disse o autor. De todas as iniquidades a que o pródigo tinha se entregado, o pecado com o maior potencial maligno era a grande distância que tinha colocado entre ele e seu pai. E, no fundo, o que Jesus está mostrando para o povo ali, para os discípulos e para os fariseus, porque essa conversa começa por conta de fariseus e escribas que estão ali, é essa situação que o pecado afasta o ser humano de Deus. E Deus, lembre-se que a parábola começa com o homem indo procurar uma ovelha perdida, a mulher indo procurar a moeda perdida, e agora o pai abraçando o filho perdido. O que Jesus está mostrando é um pai que vai na direção do filho, como quem diz a fariseus e escribas. É assim que Deus faz. Deus vem perdoar e encurtar distâncias. Mas isso é uma coisa que estava muito fora da ideia daqueles caras naquele momento. Ainda assim,
é o que Jesus apresenta para eles. Muito bem. Eu não quero entrar no capítulo do pai. Eu acho que aqui há um ponto para a gente conversar e a gente pensar aqui. Eu encerro aqui a parte do filho pródigo, né? E dessa colocação sobre ele. Faço uma pausa aqui e pergunto: o que da leitura chamou a sua atenção? E pergunto para você: a sua cabeça é uma cabeça que pensa segundo a cabeça dos escribas e dos fariseus? Jogo a bola para vocês. O que vocês me dizem?